Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus a todos, né? Sejam muito bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo que nós estamos aí fazendo então para o canal Galardoar de Ensino, ensino de presente para você, né? Nos encontrávamos aí um pouquinho sumidos, né? Aí por volta aí quase 3 semanas, né? Ou mais, né? 3 semaninhas aí. Mas estamos de volta, né? Eu peço a cada um que continue orando por nós e continue nos ajudando aí. Eu sei que eu não esqueci de vocês, nem vocês esqueceram de nós, uma vez que há muitas pessoas daqui dos inscritos, né, que estão pedindo aí para nós fazermos aí os vídeos, né? Então nós vamos carinhosamente e em respeito a todos os que estão inscritos no nosso canal e que estão acreditando no nosso potencial, no nosso trabalho, dar prosseguimento então àquele bônus, né, que eu iniciei com vocês com relação à história do pentecostalismo no Brasil, marcas multirraciais na Assembleia de Deus, que é o TCC pela qual eu trabalhei na Faculdade de História, ok? Fernanda Bicchieri. Então, nós vamos então trabalhar agora onde nós paramos no último vídeo, ok? No último vídeo nós paramos em alguns pontos importantes, né? Mas antes disso, eu peço mais uma vez que você compartilhe os vídeos, né? A gente ficou bastante tempo distante, né? Orando a Deus, fazendo aí dando uma repaginada em algumas situações, e então nós estamos voltando aí aos poucos, ok? Não se esqueça, nós estaremos fazendo vídeos, né? 4 vezes ou 4 dias por semana, tá ok? 4 dias por semana, porque vai pegar aí o nosso trabalho, como nós trabalhamos por escala, nós faremos vídeos então 4 dias por semana, tá ok? Vamos lá, eu vou só ajeitar aqui então agora para você visualizar conosco a história das Assembleias de Deus e as marcas multirraciais que essa mesma Assembleia de Deus tem legado para nós, né? Então eu peço a você que aprecie as informações que estarão sendo colocadas aí agora e também faça com que esse vídeo chegue de maneira extraordinária aos outros ouvintes, ok? Então nós vamos trabalhar, né, essa questão, nós vamos trabalhar então aí a partir do movimento pentecostal norte-americano. Só para dar uma repaginada, né, o que nós falamos aí nesses 2 vídeos para trás. Nós falamos acerca da explicação do título, História do Movimento Pentecostal Brasileiro, marcas multirraciais na Assembleia de Deus, gênero, classe e etnia. Nós explicamos a vocês a questão do gênero, a questão da classe e a questão de etnia e o que nós estamos querendo tratar acerca desses 3 vieses principais dentro do campo historicista, né, digamos assim, dentro da Assembleia de Deus. Então, não perca de vista que a história do movimento pentecostal houve outras ramificações, mas nós damos ênfase à Assembleia de Deus e dentro da Assembleia de Deus nós damos ênfase ao gênero, à classe e à etnia, a todas essas lutas, né? Falamos um pouquinho também sobre o contexto geográfico, o crescimento demográfico da Assembleia de Deus e em que posição, em que situação a Assembleia de Deus cresceu assustadoramente e ainda cresce, tendo como marco principal seu crescimento demográfico, em que até o ano de 2018 para 2019 já contabilizava 64 milhões de assembleanos no mundo. Dentre esses 64 milhões de assembleanos no mundo, 22,5 milhões
são brasileiros, constituindo então o Brasil como marco principal e a Assembleia de Deus como marco principal do pentecostalismo no Brasil, ok? E nós vamos observar posteriormente a questão dos movimentos norte-americanos também. Nós traçamos um paralelismo, né, entre o espírito do capitalismo, que foi salientado no século XVIII e XIX por Max Weber, sociólogo Max Weber, né, que estudou o século XVI e trabalhava muito o luteranismo, né, versus calvinismo, tá ok? E ele trabalha que esse espírito do capitalismo, ou seja, uma conceituação no campo das mentalidades, né, foi sendo aprimorada ao longo do tempo, e esse mesmo espírito, eu faço um paralelo entre esse espírito que trouxe o capitalismo como o marco do mercantilismo até o século XV e XVI, principalmente com as grandes navegações, que era a ideia da troca, né, o mercantilismo, né, a ideia de mercado, é ao contrário do capitalismo, que era a ideia de capital de giro, né, o capital girando o tempo inteiro, e acúmulo de riqueza. Né? O mercado não, o mercado é troca de riqueza, e essa era a grande diferença. Então, para Max Weber, tanto no seu país de origem, que era a Alemanha, quanto os Estados Unidos da América, trouxe a reboque esse espírito. Então eu faço um link entre esse espírito, que é um sistema mental, né? Ou seja, das massas, o espírito do capitalismo, com o espírito escravocrata que existia mesmo depois da abolição da escravatura, no século XX. Falamos então que esse espírito tornaria-se paradigma cultural dentro do campo antropológico. Ou seja, o que é um paradigma? É um padrão estabelecido por determinada situação. Veja que há um campo de ideias, ou seja, a ideias está no campo mais individual, né? E eu transfiro a minha ideia para uma massa. Essa massa sendo atraída por essa ideia, faz com que outras mentes também tenham a mesma ideia e haja proliferação desta ideia. A proliferação desta ideia é o campo das mentalidades, né? Ou seja, é o campo da mentalidade, história da mentalidade, né? Como já dizia Ronaldo Weinfels, né? nas histórias do Brasil. E nós vamos trabalhar então a grande efervescência. Trabalhamos, né, no vídeo anterior, nos 2 vídeos anteriores, a grande efervescência que existia no Brasil de 1911, quando da ocasião da chegada dos missionários suecos Daniel Berg e Adolf Gunnar Wingren, tá ok? E nós falamos também em outra ocasião, né, em outro vídeo, o vídeo anterior a esse, se você quiser pode ir lá olhar, visualizar, nós falamos aí dos movimentos embrionários do pentecostalismo. Quais são esses movimentos? O movimento montanista, o movimento pietista, o movimento puritano e o movimento metodista do século 17 e 18, que vai dar propulsão ao movimento pentecostal, que iria chegar a partir de 1903, né, com William Joseph Seymour, como está aí na sua tela aí, que nós iremos então iniciaria então o capítulo 2, né, do nosso trabalho com o pentecostalismo norte-americano, tá ok? Como é que se entende o pentecostalismo norte-americano? Você entende a partir de John Wesley, né, que começou a pregação do evangelho ainda no século XVIII, tá? No século XVIII ele pregava, e início do século XIX ele tinha uma pregação como intitulado, conhecida dentro da teologia como pregação da segunda bênção. O que John Wesley entendia por segunda bênção? John Wesley, que foi um dos pioneiros, digamos assim, nessa visão nova, né? nessa nova perspectiva de entendimento, né? Teológico, e que também fundou a Igreja Metodista Episcopal. Inclusive é daí que virá o conceito de
de metódico, né? Ou seja, por que eles eram metodistas? Porque existia uma maneira metódica de lidar não só com a ideia de igreja, com a ideia espiritual, mas com a vida inteira. Então eles tinham hora para tudo, hora para almoçar, hora para jantar, hora para orar, hora para ler a Bíblia, hora eles tinham essa questão do tempo cronometrado, né? E vai dar e essa visão deles só vai ter propulsão ainda maior quando ele sai da Inglaterra e vai para os Estados Unidos, ou a Nova Inglaterra, que seria a desvinculação da coroa dos Estados Unidos da América, eram 13 colônias da coroa britânica, em 1776. Quem fala isso muito bem é o próprio Leandro Carnal, né, historiador contemporâneo, no seu livro História dos Estados Unidos, tá ok? E em 1776, então, aquilo que seria chamado de Nova Inglaterra, principalmente com a vinda dos puritanos também, né, da Inglaterra para as 13 colônias, você vai ter, então, a desvinculação, digamos assim, da coroa britânica das 13 colônias. Essas 13 colônias, então, vai dar origem ao que é hoje os Estados Unidos da América do Norte. Os Estados Unidos vai ouvir essa segunda bênção, né, de John Wesley, e essa segunda bênção dizia a respeito do seguinte: você aceitava a Cristo como suficiente Senhor e Salvador de sua vida, e nessa aceitação, obviamente, você já tinha o Espírito Santo, porque é o Espírito quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Você já tinha a ação do Espírito Santo, né? E essa ação do Espírito Santo, num primeiro momento, só serviria para lhe convencer do pecado, lhe convencer do juízo, lhe convencer da justiça de Deus, tá ok? E fazia com que você aceitasse a Cristo, entregasse a vida para Cristo. Num segundo momento, ou seja, aí está a ideia da segunda bênção, ele então selava esta pessoa com o selo do Espírito. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Então nós entendemos que o Espírito Santo vinha e convencia o homem do pecado, do juízo e da justiça, tá? E essa pessoa era influenciada, obviamente, pelo Espírito para aceitar a Cristo. Aceitando a Cristo, ela era então batizada, ou seja, daí segunda bênção, porque a primeira bênção é a bênção da salvação, tá? E a segunda bênção seria a bênção do selo, né? Da escolha definitiva de que essa pessoa era parte de Deus e que tinha o Espírito Santo em todas as suas formas. Em nenhum momento John Wesley pregava que quem não fosse batizado com o Espírito Santo não tinha o Espírito Santo, tá? Muito pelo contrário, nós vemos inclusive até hoje a pregação é a mesma. Você vê em João capítulo 20, por exemplo, que Jesus, quando ressuscitou, né? Houve a ressurreição de Jesus depois do terceiro dia de morto. Você vai observar que Jesus aparece no meio dos discípulos, dizendo: Pai seja convosco. Os discípulos estão com medo dos judeus, com as portas fechadas. Jesus aparece no meio deles e diz: Pai seja convosco. E a Bíblia menciona que Jesus sopra o Espírito neles. Até então, nos 3 anos de colegiado apostólico, que Jesus estava ensinando os discípulos a serem verdadeiros apóstolos, né? Eles não possuíam essencialmente o Espírito Santo. Veja que o Espírito Santo também não estava dentro de Jesus, ele estava sobre Jesus e desceu sobre Jesus no dia em que ele foi batizado nas águas, desceu em forma corpórea de uma pomba, pousando sobre ele.
vindo sobre ele. Ou seja, não entrou como entra em nós. Por quê? Porque Jesus não precisava desse subterfúgio, desta ideia de que houvesse alguém dentro dele para o santificar, para o preparar. Jesus era 100% homem, nem por isso era 100% carnal. Ele era carne, nem por isso era carnal. Então ele não precisaria, essencialmente, do Espírito dentro dele, o ajudando no sentido da santificação. Ele era santo por si mesmo, mas ele precisava do Espírito Santo para o guiar, para o proteger, para o revelar coisas que estavam ocultas no campo do espiritual, né? Então era isso que acontecia com Jesus, e Jesus vai soprar sobre os discípulos o Espírito Santo. Veja em João 20, ali está na ressurreição. Veja que Jesus ressuscita em uma Páscoa, e quando ele ressuscita numa Páscoa, nós entendemos que 40 dias, 50 dias depois da Páscoa, é o Pentecoste, né? A festa de Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa. Inclusive, o Pentecoste significa a palavra 50º dia, né? Então, observe que 50 dias depois da Páscoa vem o Pentecoste, e Jesus... a Bíblia vai dar testemunho que Jesus ainda fica na terra durante 40 dias na terra, para provar que ele não era um espírito, né, desencarnado, ou um espírito que estava pairando sobre a terra, né? Não, 40 dias Jesus andou, conversou, comeu, falou, gesticulou, para poder provar realmente que Jesus era ressuscitado, estava ressuscitado. Baseado nisso, então, nós vamos ver que em Atos 2 acontece o revestimento de poder, tá? Ou seja, em João 20, eles recebem o Espírito Santo de verdade para o convencimento de que Jesus era Deus. E em Atos 2, eles recebem o revestimento de poder, o selo de Jesus, para dar propulsão à grande comissão, à evangelização. Isso implica dizer justamente o que John Wesley pregava, que para a salvação o Espírito entra e convence. Para a grande comissão, para a pregação do Evangelho, para ser escolhido para determinada tarefa e função, é necessário que busquemos o Espírito Santo e o seu selo, e o selo do Espírito Santo. Era isso que era a pregação, né, de John Wesley no século XVIII. Nós vamos observar então que o início do século XX, tá? Basicamente o final do século XIX para o início do século XX, nos Estados Unidos havia uma segregação racial muito intensa, né? Nós temos aí, por exemplo, as histórias, né? Principalmente a partir de 1901, como nós estamos vendo aí, as histórias do próprio pastor Martin Luther King, né? Lutando contra a segregação racial. E nos Estados Unidos da América, essa segregação era segregação mesmo, onde os negros entravam nos ônibus e deveriam ir para o final do ônibus. Eles não poderiam sentar se houvesse um branco em pé, né? Isso é fato histórico, isso está nos anais históricos. Os negros nos Estados Unidos da América do Norte, eles não poderiam sentar nos ônibus. Se houvesse algum branco em pé, eles deveriam levantar para o branco sentar, né? E sem contar que eles deveriam ficar no fundo do ônibus, enquanto os brancos deveriam estar na frente dos ônibus. Nós vamos observar, por exemplo, sobre essa questão ainda da segregação racial. Nós temos um grande exemplo, né, da segregação racial, como foi nos Estados Unidos, na África do Sul, né, com o famoso apartheid. Na África do Sul, você tem, por exemplo, a ideia do apartheid, que foi uma luta de Nelson Mandela contra também essa grande desigualdade racial. Isso tudo está acontecendo no mesmo período, no mesmo tempo, tá? Então, no século XX, há uma efervescência ainda muito grande de
luta racial entre negros e brancos, literalmente. Você vai ter, então, alguns movimentos que vai dar propulsão, movimento Holiness, né, que é o movimento de santidade, daqui, inclusive, que vai sair o movimento pentecostal, o movimento da igreja negra, o movimento da teologia negra. Quando eu falo igreja negra, não estou falando de igreja que está sendo pintada de preto aí por dentro e por fora, parecendo um show de discoteca, não. Não estou falando nada disso. Eu estou falando de igreja negra no sentido da igreja que tem o seu contingente de pessoas, a maioria do contingente é negro, e que lutava em favor da uma igualdade racial, ok? E também da teologia negra, que começaria a arrefecer um pouco a ideia de segregação. O que é segregar? É o processo de dissociação mediante o qual os indivíduos e grupos perdem contato físico com outros indivíduos e grupos. O que estava acontecendo nos Estados Unidos da América do Norte era o quê? O branco segregava, existia inclusive um local, né? Um local específico para o negro viver nos Estados Unidos da América, tá? Que o branco não entrava, era como se fosse a ralé da sociedade. Eles eram escanteados, eles eram marginalizados, né? Nesse ponto. E o que é segregação racial? É isso que aconteceu com o negro no século XX, principalmente nos Estados Unidos da América. É uma política que objetiva separar ou isolar no seio de uma sociedade as minorias raciais ou grupo étnico específico. Tanto no apartheid, na África do Sul, quanto nos Estados Unidos da América do Norte, sempre houve resistência. Você vai ver que Nelson Mandela vai ficar 27 anos preso, né? Porque lutou contra a resistência do sistema. Mas quando ele foi solto, né? Que a prisão dele era perpétua, só que entra um outro presidente na África do Sul que solta, né, Nelson Mandela. Inclusive ele vai sair da prisão diretamente para se tornar primeiro presidente negro da África do Sul. Então havia muita resistência, né? Muita resistência. Você vai ver, por exemplo, que vai começar a ser difundido, perdão, deixa eu voltar aqui, difundido tanto esse conceito, né, de segregação, que nós vamos ver, por exemplo, um pastor branco, Charles Fox Parham, né, que foi um dos primeiros expoentes a permitir que um negro frequentasse sua escola teológica. E quem era esse negro? A partir do ano 1903, o negro William Joseph Seymour. Segundo a história, ele era negro, ele era baixo, ele era cego de um olho e tinha pais escravos, né? Então, você vai ver, por exemplo, que e isso tudo nós vamos ver tanto com o historiador Douglas Batista e Vinson Sinan, ok? Douglas Batista é a história do movimento pentecostal e Vinson Sinan é os 100 anos, né? É o século do Espírito Santo e 100 anos de poder de Deus, de Pentecostes, né? Os 100 anos do avivamento pentecostal e carismático. E aí então, depois de ter terminado, nós vamos observar que Seymour, depois de ter terminado os estudos na escola, né, teológica de Parham, ele começa a pregar também o que aprendeu, né, e começa a reunir pessoas para o ouvir, né, e aí ele vai abrir um local, né, específico também para reuniões, digamos assim, pentecostais. Ainda não tinha esse nome, né, digamos, mas ele começa a receber pessoas num galpão na Rua Azusa, número 312, em Los Angeles, tá? Os Anjos na língua espanhola. Los Angeles, inclusive, que é o berço, né,
da indústria cinematográfica. É lá que nós vemos aquela insígnia, Hollywood, tá escrito. Então, é uma grande indústria cinematográfica. O movimento pentecostal norte-americano vai tomar vulto nacional e internacional a partir da Rua Azusa 312, no ano de 1906, quando acontece um grande avivamento a partir de Seymour, né? Um pastor negro, e que vai haver uma proliferação muito grande mesmo, né? Nesse momento muito interessante, ok? Então, nós vamos dar uma pausa aqui e nós vamos dar continuidade à chegada dos suecos em Chicago, nos Estados Unidos da América do Norte. Fica ligado aí, porque daqui a pouco nós vamos voltar com mais um vídeo em nome de Jesus. Fica aí conosco, se inscreva no nosso canal, compartilha, comenta, curta, ative o sininho das notificações, coloque em todas e nós vamos aí continuando a esse grande trabalho que nós estamos aí nesse bônus, né? Que estamos dando a vocês, um bônus aí dessa história muito interessante, muito boa. Deus em Cristo abençoe. Canal Galardoar de Ensino, o ensino de presente para você.